Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só. A figura mostra um circuito constituído de um resistor de resistência variável, chamado potenciômetro, associado em série a uma lâmpada de especificações 12 volts e 6 watts. Meninos, toma cuidado, ó. Essas especificações, também chamadas de dado nominal, que normalmente ele coloca no texto e também do lado do teu equipamento, são apenas informações querendo dizer o quê? A tua lâmpada foi construída para funcionar uma DDP de 12 volts. E, recebendo 12 volts, a potência que ela vai dissipar vale 6 watts. Fechou? Pião, mas e se ele receber mais do que 12 volts? Se ele for ligado numa fonte de tensão que fornece mais que 12 volts, ele recebe mais energia do que ele precisa. Consequentemente, ele brilha mais do que ele iria brilhar se estivesse normalmente recebendo 12 volts. E ainda tem um detalhe. Recebendo uma DDP maior, ele corre um risco de se queimar, tá? De sofrer um dano e queimando essa lâmpada. E se ele recebe menos? Se eu ligar ele aqui numa DDP que é menor na fonte, ou colocar em série com o equipamento, né? Aí a DDP de 12 vai se dividir, então ele passa a receber menos. Se ele recebe menos, senhores, tendo menos energia, brilha-se menos. Então a potência fica menor do que esse valor aqui também. Só que aí não tem o risco de queimar, pelo menos, tá? Então, ó, toma cuidado que não necessariamente essa é a potência que a lâmpada vai dissipar aqui, tá? Depende da DDP que vai chegar nos terminais dela aqui, ó. Se chegar a 12 volts, você já sabe que é 6 watts. Agora, esse dado nominal serve para uma coisa. Aqui você já consegue calcular a resistência da sua lâmpada, aplicando essa formulinha aqui, ó. O por, certo ou não? Então, a resistência vai passar multiplicando, a DDP vale 12, então fica 12 ao quadrado. E a potência que está multiplicando passa dividindo, nós sabemos que vale 6. Aqui, ó, vai ficar 12 ao quadrado, eu prefiro fazer a conta desse jeito, tá? Ó, 12 vezes 12, que é o 12 ao quadrado, dividido por 6. Porque aqui dá para simplificar, ó. 12 por 6, sobra 2. E aí, 2 vezes 12, dividido por 1, a gente descobre que a resistência dessa lâmpada vale 24 ohms. E lembre-se, a resistência da lâmpada é o fiozinho que está dentro dela. Isso não muda. Isso daqui, ó, você pode ter certeza que vai ser constante, desde que ela não sofra variações em função da temperatura ou de outras consequências aí. Beleza, meninos? Então, dado nominal serve para isso. Você consegue calcular a resistência do teu equipamento, que teoricamente a gente vai considerar constante no funcionamento aí desse equipamento. Agora, recebeu mais EDP? A potência vai ser maior do que aquele valor que está do lado. Recebeu menos EDP? A potência vai ficar menor do que aquele valor que está do lado. Se receber exatamente 12 volts, aí sim a potência que ela dissipa é 6 watts. Você não precisa nem fazer conta, tá? Mas vamos continuar? Ligados a uma fonte de 12 volts, né? Os fios de ligação têm resistência nula. Lembra que a gente fala? O fio de ligação serve apenas como um elemento de ligação, o fio ideal, né? Obviamente que na prática não é, mas aqui, cada fiozinho aqui, ó, não consome energia, não consome diferença de potencial. E a fonte é ideal, portanto, ela não tem resistência interna. Aí, olha só, no item A. Para a situação na qual a resistência elétrica do potenciômetro for nula, meninos, potenciômetro nada mais é que a resistência do seu chuveiro, tá? Você muda a chavinha de posição, ó, você mudando essa chavinha de posição, você pode aumentar a resistência ou diminuir a resistência e fazer com que esquente mais ou menos, tá? Então, ó, na situação que o potenciômetro, a resistência é nula. Quando a resistência for nula, senhores, significa que o fio que está saindo aqui da polo da lâmpada, ó, ele não está ligado em nenhum ponto desse potenciômetro, ele está ligado lá no início dele, ó. De maneira que permite que a tua corrente elétrica que sai do maior potencial do gerador, ó, faça isso. Essa corrente ela chega nesse pontinho aqui, ó, já sobe para o fio, não passa pelo potenciômetro. Aí essa corrente vai passar pela nossa lâmpada, ó, passa pelo fiozinho que faz ela acender e sai novamente pelo outro terminal da lâmpada aqui, voltando ao nosso gerador. Esse é o caminho feito pela nossa corrente elétrica aqui. Belezinha? Então, nesse caso, a resistência nula no potenciômetro significa que ele não funciona. Significa que toda a DDP de 12 volts está indo para a nossa lâmpada apenas, né? E olha só, Helena pergunta, calcule a intensidade da corrente elétrica em amperes que se estabelece no circuito. Determine a energia elétrica em joules consumida pela lâmpada em 5 segundos. Espera lá. Vamos resolver o item A aqui em cima, ó. Olha só o item A. Ele pede primeiro a corrente. Nós já sabemos que a DDP que vai chegar na lâmpada, de um lado, ela está ligada no maior potencial, direto, ó, do gerador, e do outro lado, ela está ligada no menor potencial
elétrico do gerador. Isso significa que a DDP que chega nos terminais dela aqui, ó, vai ser exatamente a DDP da fonte, que vale 12 volts. Espera lá. Se ela recebe 12 volts, ela vai dissipar exatamente 6 watts de potência. Você não precisa nem calcular, você já tem essa informação. Como ele quer a corrente, nós podemos resolver o item A através do π, certo ou não? Então, olha lá, a nossa corrente elétrica vai ser a potência dividido pela DDP. A potência vale 6 watts, a DDP vale 12 volts, e, portanto, a gente descobre aqui que a corrente, 6 dividido por 12, vai dar 0,5 amperes. Essa é a primeira pergunta que ele fez aí no item A. Segunda pergunta, ele quer saber qual é a energia consumida por essa lâmpada funcionando durante 5 segundos em joules. Então, nós vamos na fórmula universal. Ó. Lembra que potência é energia sobre tempo? Para nós calcularmos a energia, o tempo que está dividindo passa multiplicando a potência. Lembrar que no sistema internacional, para a energia sair em joules, então a potência tem que estar em watts e o tempo em segundos. Então, nós vamos ficar aqui que a energia vai ser a potência, que nós sabemos que vale 6 watts, vezes o intervalo de tempo, que vale 5 segundos. E, portanto, a gente descobre que a energia consumida pela lâmpada, 6 vezes 5, vai dar um total de 30 joules para nós. Beleza? Dessa forma, terminamos aí o item A. Bora para o item B agora? Ó. Item B, vou fazer aqui embaixo para vocês, tá? Então, olha só no item B. Considere que a resistência elétrica da lâmpada seja constante, qualquer que seja a diferença de potencial entre seus terminais e a temperatura em que se encontre. Então, ó, se a resistência da lâmpada é constante, nós já garantimos que ela, em qualquer situação, vale 24 ohms. Você teria que calcular pelo por através dos dados nominais dessa lâmpada, tá? Obviamente que você poderia olhar assim, mas eu sei que se ela recebe 12 volts, a corrente nela vale meio ampere. Não poderia aplicar uma URI também para calcular a resistência? Com certeza, tá? É um dado que você conhece já. Mas vamos lá. Determine a resistência elétrica do potenciômetro em ohms quando a intensidade de corrente elétrica na lâmpada for igual a 0,2 amperes. Moçadinha, se a corrente elétrica na lâmpada for 0,2 amperes, é porque a corrente elétrica no potenciômetro também vale 0,2 amperes. Isso significa que a corrente que era meio ampere, tá vendo aqui, ó? A corrente que era meio ampere diminuiu para 0,2. E quando a corrente diminui, é porque a resistência aumenta. Isso significa que agora a corrente está fazendo esse caminho aqui, ó. Ela está entrando no potenciômetro e saindo num determinado ponto aqui para nós, ó. Isso significa que eu tenho que percorrer um certo pedaço desse potenciômetro. E esse pedaço do potenciômetro aqui, ele apresenta uma certa resistência. Óbvio que essa resistência, chamada de R', tá? Ela está em série com a resistência da lâmpada aqui, ó, que nós já calculamos e vale 24 ohms. E aí o R equivalente acaba ficando maior, porque em série soma, o R equivalente aumenta, obviamente a corrente diminui. Por isso que a corrente agora na lâmpada e, consequentemente, no potenciômetro e também na fonte de tensão, passa daqueles meio ampere para 0,2 amperes agora. Belezinha? Bom, eu primeiro vou trabalhar aqui na lâmpada. Vem com o tio, ó. Trabalhando na lâmpada. Na lâmpada, eu vou aplicar aqui a URI, ó. U igual a R vezes o I. Qual é a DDP que chega na lâmpada agora? Ah, peão, agora vale 12 volts, não é? Não é, porque esse potencial, esse polo da lâmpada aqui, ó, ele não está mais diretamente ligado no potencial positivo do gerador, né? O potencial positivo do gerador está aqui, ó. Ele para no potenciômetro. Aí agora eu tenho um potencial menor aqui, depois da saída do potenciômetro, que é o mesmo que vai estar no gerador, que ainda assim é, desculpa, na lâmpada, né? Que ainda assim é maior do que o último potencial, que é o menor do gerador. Então existe um potencial intermediário para nós, né? Então olha que bacana. Se eu conseguir descobrir a DDP que está passando agora nos terminais da lâmpada, que não é mais esses 12 volts, consequentemente eu vou conseguir descobrir qual é a DDP que eu tenho aqui nos terminais do meu potenciômetro. Como a corrente a gente já conhece, né? Eu sei que a corrente que está passando aqui vale 0,2 amperes, que é a mesma que passa na lâmpada, porque eles estão em série. Então eu consigo descobrir a resistência do meu potenciômetro. Então vamos por partes? Vamos descobrir primeiro qual é a DDP que a lâmpada está consumindo nessa nova configuração? Então aqui nós sabemos que a resistência da lâmpada vale 24 ohms, isso nós calculamos previamente no começo do exercício. E nós sabemos que a corrente que passa
pela lâmpada vale 0,2 amperes. Portanto, a DDP na lâmpada, na configuração do item B, é 24 vezes 0,2, que vai dar um total de 4,8 volts. Espera lá. Se esse cara está consumindo 4,8 volts, se tem nos terminais da lâmpada uma diferença de potencial elétrico de 4,8 volts, e eu sei que o total que a fonte fornece vale 12, significa que no potenciômetro, então olha lá, no potenciômetro aqui, meninos, nós vamos poder falar que a DDP no potenciômetro, eu vou chamar de U2, é a DDP total, que vale 12 volts, menos o que está sendo consumido pela lâmpada, né? Ou seja, o que a lâmpada consome, o restante ficou no potenciômetro. 12 menos 4,8, isso daqui vai dar para nós 7,2 volts. Então, a gente acaba de descobrir que a diferença de potencial nos terminais aqui do potenciômetro vale 7,2. De maneira que a diferença de potencial entre o fio da esquerda e o fio da direita é 7,2. E entre esse fio da esquerda e o fio da direita da lâmpada é 4,8. E se eu somo os dois, tem que dar o total do gerador, que é 12 volts para nós aqui. Belezura? Então agora, para a gente achar a resistência desse potenciômetro, fica fácil, né? U é igual a R vezes I no potenciômetro. A DDP do potenciômetro vale 7,2. A resistência dele é o que nós queremos. E a corrente que passa por ele, nós sabemos que vale 0,2 amperes. Esse 0,2 passa para o outro lado dividindo, meninos. Então, nós vamos ficar 7,2 dividido por 0,2. A gente descobre que a resistência do potenciômetro vale 36 ohms para nós. Fechou, senhores? Espero ter ajudado aí. Um grande abraço a todos e até mais.